Paris é uma cidade muito grande e extremamente complexa, como vocês devem imaginar, e quem conhece aqui sabe muito bem. A cidade de Paris é dividida em 20 arrondissements. É como se fossem subprefeituras, como se fossem espaços delimitados como bairros, mas nem sempre são assim também. Cada arrondissement tem a sua subprefeitura, podemos dizer assim. Mas há um órgão central, o Hotel de Ville, que é a prefeitura da cidade que comanda tudo isso. Nós estamos indicando para vocês qual arrondissement nós estamos aqui, no bairro do Marais, mas dentro desse arrondissement tem outros locais também, tem outros bairros. Isso sempre foi muito útil para, de certa forma, controlar todos esses espaços. E aí, até hoje, né, a cidade de Paris é um epicentro aqui de greves e manifestações, não apenas da França, mas de toda a Europa. Então a cidade ela foi, de certa forma, urbanizada para que essas manifestações fossem controladas. Claro que eles não conseguiram isso, porque até hoje elas ocorrem por todas as partes. Inclusive hoje está ocorrendo uma manifestação, uma paralisação do transporte público. Nós não viríamos a Paris sem uma greve. Claro que os primeiros arrondissements eles são muito úteis para você se hospedar aqui na cidade, você fica mais próximo dos locais. Por quê? Na verdade, isso é como se fosse um caracol. À medida que esse caracol vai se alargando, esses arrondissements também vão ficando mais distantes. Vale-se dizer que o transporte público funciona muito bem aqui, tudo é muito acessível. Nós, por exemplo, estamos hospedados em uma cidade próxima aqui. O que significa? Que nós estamos de trem a apenas 16 minutos aqui do centro de Paris. Por que nós fizemos essa escolha? Isso os membros do canal eles vão saber, porque também receberão o endereço do local onde nós estamos hospedados. A hospedagem aqui dentro de Paris, ela é extremamente cara. Estou falando isso assim, caso você queira ficar aqui, você fica e a experiência vai ser magnífica. Você se hospedando fora, você vai pagar um pouco menos e os espaços também serão melhores e maiores. Como o local que nós estamos é um apartamento normal, tem tudo, né? À noite nós cozinhamos, então é uma experiência também de você viver um pouco ali. Depende do arrondissement que você fica, a distância será a mesma para o centro da cidade. Então, nesse local onde nós estamos, é ali próximo à estação ferroviária, que na verdade não é nem um trem regional, como nós estamos acostumados a mostrar para vocês. É como se fosse um metrô praticamente, os trens passam a cada 10 minutos. Então, é uma ótima sugestão, as passagens não são caras. Um detalhe que a gente tem que ter sempre em mente é que uma cidade desse porte como Paris, ter uma programação é primordial, porque você não compreende a cidade inteiramente a pé, assim, ela é cansativa, né? Normalmente acontece isso. Mas o que eu estou sentindo aqui é que você andar um pouco sem rumo em alguns bairros como esse é muito gostoso. E aqui nós estamos ao lado da Rue de Rivoli. Ela foi totalmente modificada, né, e dedicada aos pedestres, às bicicletas e também ao transporte público. Então eu sinto aqui um clima de fim de semana. Vocês sabem, né, quando algumas cidades fecham as ruas principais e deixam para o lazer das pessoas. Então fica um clima muito mais sereno, sem tanto barulho, as pessoas curtem esses espaços. E aqui ao lado tem esses calçadões onde os bares e restaurantes avançam com as suas mesinhas tradicionais em meio a essas árvores, né, com essas copas aqui que dão uma sombra legal. Então é um clima delicioso. Aqui é a Prefeitura de Paris desde muito tempo. Durante a Comuna de Paris, esse local foi totalmente incendiado e tal. Sempre foi a área mais importante administrativa da cidade. Na praça temos uma intervenção até recente, né, perante a história do local. Aqui era só uma praça, eles colocaram esses jardins aqui, uma grande obra aqui, ousada também, que causou também um buchicho, como tudo, mas hoje é um local que faz a diferença, né, porque é uma área verde aqui, muito bem pensada. Até ela inspira outros locais aqui pela Europa e pelo mundo também, porque tudo também pode se transformar e pode se adaptar. Além de ser a administração pública da cidade, tem exposições, é possível fazer algumas visitas. Imperdível é passar o final de tarde aqui, justamente às margens do Rio Sena, caminhar, praticar um esporte, tomar alguma coisa.
Tem vários bares, mesinhas aqui também para você ficar numa boa. A própria contemplação aqui disso tudo, né? As pontes aqui da cidade são conhecidíssimas por sua beleza, cada uma em um estilo, mas sempre harmônicas, né? E uma das coisas legais, positivas, foi a questão do rio Sena também, que teve um trabalho muito grande de despoluição. Esse rio já passou por todos os períodos da história. Aqui já foi um rio muito poluído devido às indústrias, né? Não aqui de Paris exatamente, mas as indústrias que circundam aqui a área metropolitana. Então despejavam aqui todos os problemas da vida e o despejo também de esgoto. Isso não acontece há muito tempo, mas o rio ele não era muito limpo. Hoje é um rio poderoso aqui, muito belo. Tem um clima bem diferente, né? Porque aqui você realmente se conecta com esse rio tão grandioso, tão importante para a cidade. É interessante também ver o vai e vem dos barcos aqui, são muitos. Os turistas também podem sentir a cidade de uma outra perspectiva, o que também é igualmente interessante. Mais com cara de estação de trem, vocês não acham, pessoal? E era uma estação magnífica aqui na cidade que foi construída para grande exposição ali no final do século XIX, inclusive a Torre Eiffel foi feita nessa época e tantas coisas aqui nessa cidade. E essa aqui era uma estação importante. Mas ao longo do tempo ela foi perdendo a sua importância devido às outras estações aqui na cidade. Então, o que eles decidiram fazer aqui? Um dos grandes museus do mundo, exatamente situado aqui, também em Paris. O Museu d'Orsay, onde podemos encontrar aquele período da arte magnífico no final do século XIX, começo do século XX, uma época de ouro, inclusive a grande época para os artistas franceses. E o aspecto dela de estação, nós podemos ver ainda hoje. Tem um grande relógio ali, como vocês podem verificar, e esse átrio enorme aqui lembra sim, né, ainda uma das estações aqui de Paris. Um dos museus mais visitados, ele faz uma intermediação entre o Louvre, que é uma arte mais clássica, e o Pompidou, que é uma arte mais contemporânea. Aqui é aquele meio termo que, para minha apreciação, é crème de la arte. Inclusive, a grande exposição foi justamente a época em que a Torre Eiffel foi construída e tantos outros edifícios aqui na cidade. O interessante desse edifício é que ele sempre teve alguma dose de metamorfose. Por quê? Ele foi criado por uma coisa, virou outra e depois virou outra. Na época, eles colocaram aqui exatamente estas esculturas, não nessa disposição, mas elas em uma forma assim de jardim. E a ideia é que os artistas também fossem reconhecidos e tal, para mostrar um pouco da arte francesa. Aí virou estação e depois virou museu. Então as obras voltaram aqui no local em que elas se encontravam inicialmente. Claro que é completamente impossível nós explicarmos aqui as obras do museu e eu também nem tenho a competência para isso. São vários períodos aqui que envolvem as pinturas, esculturas e toda a arte retratada aqui. Interessantíssimo e muita coisa que faz correlação também com as experiências que nós temos na Itália. Afinal,
a Itália era um centro importantíssimo de estudos, de conhecimento e também de inspirações para todos esses artistas que estavam sempre por lá também. Depois tem um período muito grande que eles mostram aqui da incursão de artistas franceses no norte da África, né? Porque a França também teve as suas colônias ali. Tudo isso é muito abrangente. E algo que se destaca aqui pelos corredores é a visualização da antiga estação em várias de suas formas, né? Aqui temos a coluna em ferro, nos leva ali até o teto, né? Todo um trabalho magnífico ali, floral. Isso tudo, né? Em conjunção com esculturas, com as pinturas. Então, é essencial que as pessoas que trafeguem aqui, elas sintam também essa mescla entre a arquitetura e as obras aqui retratadas. Essa que é a graça também desse espaço, que para a história da França é um local até novo, né? No final do século XIX. Para a gente aqui é uma passagem pela história em várias de suas formas. Muito legal a estrutura desse museu, gente, impressionante. E o mais legal, acho que a gente tem outras ideias, como edifícios públicos que também poderiam ter um pouco mais de arte. Nesse segundo andar a gente pode encontrar as obras do impressionismo. E algo interessante, os impressionistas ganharam essa alcunha porque um crítico de arte estava assim desdenhando deles. Falou, esses caras estão se achando muito aqui, que eles não querem submeter a avaliação dos críticos de arte e tal. Estão fazendo uma mostra paralela aqui às mostras mais importantes. Eles são impressionistas mesmo, né? Estão aí até hoje lotando os museus. E aqui nessa parte a gente encontra muito dos impressionistas. Tem também a parte dedicada a Vicente Van Gogh. Aqui nessa parte a gente pode ver o tempo que o Van Gogh passou aqui pela França. Então são as obras aqui do seu período francês. E muitas delas são conhecidíssimas também pelo grande público e outras obras que nós não temos acesso assim facilmente, e a gente pode observar a vivacidade das cores que ele empregava, esse azul especial de Van Gogh, não apenas as pinturas mais famosas, né, as pinturas das flores de Van Gogh, que são belíssimas, mas também tem pinturas de paisagens, outras alegóricas, enfim. É muito interessante ver a obra dele também por um outro prisma, tudo nesse segundo andar aqui, que vocês estão vendo que é a parte talvez mais visitada do museu aqui, as pessoas ficam encantadas, algumas telas têm filas, né? Todo mundo tinha um Van Gogh em casa? Não sei, mas a minha casa tinha, era uma lembrança, é uma lembrança na verdade que eu tenho quando eu era muito pequena, na verdade eu devia ter menos de 8 anos, mas os meus pais tinham uma reprodução daquela obra ali e eu lembro muito, muito bem. Na verdade são pouquíssimas lembranças que eu tenho dessa época, mas esse quadro em específico, talvez por conta desse amarelo vibrante, dessas pessoas que estavam sempre descansando ali na parede, e eu não entendia muito bem o que elas estavam fazendo ali, mas guardo na memória. E agora, depois de 30 anos pelo menos, eu tô aqui vendo o original. Olha pessoal, que dia magnífico aqui que nós tivemos e compartilhamos com vocês grande parte dele. Andamos aqui acho que mais de 15 quilômetros, passamos para vocês algumas coisas, né, do que nós sentimos. Dar dicas aqui sobre a cidade, sugestões, é algo
que leva uma vida. O objetivo do nosso canal nunca foi assim, vamos aqui mostrar para vocês as 10 melhores coisas para vocês fazerem aqui na cidade, os 10 melhores pontos de vista, sei lá, são centenas de vídeos que nós temos aqui. Nós nunca fizemos isso porque realmente nem uma cidade pequena, nem um Borgo, um vilarejo, nós fazemos isso, não vamos fazer aqui como Paris, que é gigantesca. Então a nossa proposta sempre foi essa. Quem não conhece a gente, né, quem está chegando agora, o nosso objetivo sempre foi mostrar as nossas experiências, compartilhar os nossos momentos, intercalando com as informações que nós aprendemos, já estudamos, coisas que vão acontecendo também durante a nossa trajetória, durante o nosso passeio. Esse é o nosso canal, é isso. Então eu agradeço muito a companhia de vocês, como sempre, e agradeço principalmente os membros do canal, que sempre nos apoiam e recebem conteúdos extras, como nós falamos para vocês, como o nosso bate-papo sempre no primeiro domingo do mês, ao vivo. Lá nós tiramos algumas dúvidas, alguma sugestão. Lógico, olha, me fala um local que vocês gostaram de tal prato. A gente fala a nossa experiência, não significa que não tem outros, obviamente, né, pessoal? Então a gente não tem pretensão nenhuma aqui de fazer esse tipo de material e com Paris não seria diferente. A boa notícia, serão muitos outros vídeos aqui da cidade no decorrer aqui dos nossos dias. É isso, pessoal. Agora finalmente eu agradeço. Merci beaucoup. Tchau, tchau, pessoal.